Ontem tinha esse depoimento do João Pedro Stedley. Ele estava lá como convocado e como testemunha. Foi a mesma forma como eu fui chamado lá para a CPI. E tinha uma expectativa muito grande, porque apesar de muitas pessoas acharem que o Stedley é o presidente do MST, não existe, e ele até explicou ontem isso, não existe uma cabeça ali. E ele fala para os movimentos, ele até a hora que ele brinca com o Kim, anota aí, Kim, né? Anotou, Kim? Falando para o Kim Kataguiri. Movimentos sociais que querem se perpetuar, que querem ser fortes, eles não podem depender de uma liderança, eles têm que depender da estrutura. Porque senão, se depende de uma liderança, as pessoas fazem o que a gente vê em vários países, matam a liderança, ou fazem uma campanha de difamação com a liderança, ou prendem a liderança. A força do movimento tem que vir do movimento. E é claro que os movimentos, naturalmente, têm seus líderes, suas líderes também. E o MST tem muitas lideranças femininas, que bom, né? E o João Pedro Stedley é uma dessas lideranças mais conhecidas do MST. Ele foi ontem e foi, assim, respaldado por muita gente. Tinha muita gente lá caminhando, literalmente, junto com ele até a sala da CPI. Então, lideranças religiosas, você tinha lideranças de sindicatos, de associações, figuras políticas. Então, foi muito simbólico, né, essa ida do João Pedro Stedley. E o principal embate foi entre o Stedley e o Salles. E a primeira coisa que a gente tem que destacar, e a gente vai ver vários trechos hoje, foi o seguinte: quem não conhecia o Stedley e tem a visão do Stedley, que é a visão que ao longo dos últimos 20 anos a Veja tentou passar, o Estadão tentou passar, a Globo tentou passar, a Folha tentou passar, foi surpreendido por um cara, assim, absurdamente culto, um cara muito preparado, um cara ponderado, calmo, controlado, absolutamente diferente da persona do personagem que as pessoas vendem. O Stedley deu uma aula. Quando o Salles começa ali, fala, com a sua formação, ele fala, economista, formado em tal lugar, etc. Então ele deu uma aula, foi um show. Agora, e a gente vai ver trechos hoje, que são trechos fantásticos. Agora, a gente tem que ter a visão de fora da bolha. Eu fiquei impressionado como o Salles se preparou bem para o encontro de ontem. E se preparar bem não significa que ele falou a verdade. Não significa que eu concordei com qualquer coisa que ele falou. Significa que ele tinha ali muito bem planejado quais seriam as respostas do Stedley. Então ele fazia aquele jogo de xadrez de jogar a pergunta sabendo qual vinha a resposta para depois vir com um desmentido. Ele vinha com aquela história de levar o Stedley para um lugar da discussão que era um lugar onde ele tinha dados, que a gente sabe. Estatística, os números, se você espremer, eles te dizem o que você quiser. Tem uma frase que diz que números, se são torturados o suficiente, eles te entregam, que delatam o que você quiser. Frase absolutamente politicamente incorreta, mas é uma frase antiga. Então, o Salles foi muito bem nessa disputa. Muito bem, lembrem-se, nessa disputa, para quem está fora da bolha, ele é um cara extremamente perigoso, é um cara que conseguiu, até agora, se safar de escândalos monstruosos como aqueles denunciados pelo delegado Saraiva aqui, das madeiras exportadas ilegalmente, etc. É um cara extremamente relacionado com os donos do poder do Brasil, tá sempre nas salas de reunião de bancos, com os grandes empresários do país, é amigo da turma toda, é um cara que vem do PSDB, então é um cara que é articulado pra caramba politicamente e mostrou ontem que a gente não pode subestimar o Salles. Não pode subestimar o Salles. Então, qual que eu acho que é o resultado final? As pessoas... Foi a maior propaganda que o MST teve na história. As pessoas que não conheciam o Stedley foram apresentadas para um grande do nosso tempo. Stedley é um dos grandes do nosso tempo. Stedley, na minha opinião, e há quem vá me criticar, não tem problema, Stedley está ali no patamar
de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire, de Leonel Brizola. O Stedley está nesse patamar. O Stedley está nesse patamar. E várias pessoas conheceram quem é o João Pedro Stedley ontem. Então, foi a maior propaganda que o MST fez. Mas ele não atropelou, para quem é de fora da bolha, ele não atropelou o Salles, não. Foi um debate que deixou as pessoas, enfim, caramba, tem um argumento, tem o outro, quem será que está falando a verdade, quem será que tem os números, os dois muito articulados, ele foi bem, que ele foi calmo o tempo inteiro, o Salles conseguiu segurar a calma, o Salles passa muita arrogância e o Stedley passa ironia, duas coisas que não pegam bem com o público. O público, quando está assistindo o debate, não gosta nem de ironia nem de arrogância. Então, cada um teve uma coisa que afasta um pouco o público, tira a empatia. Mas foi um debate para parar e assistir, porque foi um debate histórico. Um debate que, para sempre, a gente vai lembrar dos trechos mais marcantes.